capítulo 4, versículo 38, diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Servia-os. Esse texto aqui fala do momento quando Jesus ele vai à casa de Simão Pedro, que nós chamamos de Pedro. Diz a palavra de Deus que Jesus estava com os discípulos na sinagoga, inclusive Pedro estava com ele. E chegou o momento em que eles tiveram que sair da sinagoga e Jesus foi direto para a casa de Pedro. E lá na casa de Pedro estava a sua sogra, numa cama e com uma febre muito alta. Talvez a gente fale assim, mas uma febre é só uma febre. Para nós hoje, que temos todos os recursos que estão disponíveis na nossa mão hoje, é fácil nós racionalizarmos as coisas. Mas naquela época uma febre poderia ser fatal na vida de uma pessoa, porque a febre ela é a evidência de um quadro infeccioso que você muitas vezes não sabe o que é. Quando você está com alguma infecção, uma febre, o que você faz para descobrir o que é? Fazer exame, né? Então nós, por mais que tivessem exames naquela época, eu acredito que não tinha ultrassom, não tinha raio-x, não tinha tantos exames que hoje, por causa da nossa tecnologia, nós temos. Então, uma pessoa com uma febre muito alta naquela época poderia ser até fatal. E o fato é que Pedro era o dono daquela casa, e dentro daquela casa estava a sua sogra enferma. E eu quero pensar aqui com vocês nessa noite sobre essas situações que envolvem o servir a Deus, que envolve situações problemáticas, que envolve até questões de doença, que envolve a presença de Jesus. Então são três situações: a presença de Jesus, o andar com Jesus, o servir a Jesus e as circunstâncias difíceis. Esse texto nos mostra que Pedro, ele era um servo, ele era um discípulo, ele tinha comunhão com Jesus íntima, sim ou não, irmãos? Tinha ou não tinha comunhão íntima com Jesus? Pedro era aquele que andava lado a lado com o mestre, Ele estava ali caminhando com Jesus, servindo a Deus ao lado do Senhor Jesus. E uma das primeiras lições que eu vejo aqui é que quando eu e você, exemplo de Pedro, na condição de discípulos, na condição de servos de Deus, caminhamos com Cristo, dentro da nossa caminhada de fé, muitas vezes nós temos que entender que é possível andar com Jesus, é possível avançar na vida, é possível caminhar, mesmo quando temos problemas dentro de casa. Amém? Mesmo quando temos problemas dentro de casa. Pedro tinha um problema dentro da casa dele? Tinha ou não tinha? Tinha um problema. Não era especificamente com ele, mas era com alguém que estava dentro da casa dele. Pastor, a sogra de Pedro morava com Pedro? A sogra de Pedro estava visitando Pedro? Irmãos, eu não sei. Eu não sei se ela morava com Pedro. Eu não sei se ela estava visitando Pedro. Eu sei que ela estava lá. Eu não tenho essas informações para dar para você. Então tem coisas que às vezes a Bíblia não nos revela de forma clara, mas ela nos revela que ela estava lá, e Pedro estava servindo a Deus, ele estava com a sua vida em movimento, apesar dos problemas que estavam dentro da sua casa. E eu quero perguntar para você, apesar dos problemas que muitas vezes estão na sua casa, apesar dos problemas que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua família, você tem conseguido caminhar? Você tem conseguido andar? Você tem conseguido avançar? É uma pergunta, parece uma pergunta simples, mas às vezes não é. Porque às vezes existem pessoas que são servos de Deus, conhecem a Deus, têm intimidade com Deus, mas não está conseguindo caminhar,
Porque os problemas estão batendo muito forte. Porque a força do problema, né? Vamos dizer assim, o desgaste gerado em torno do problema está impedindo a pessoa de caminhar, está tirando a mobilidade dessa pessoa. Essa pessoa não está conseguindo avançar, não está conseguindo caminhar, porque o problema está paralisando esta pessoa. Então, quando eu olho aqui para esse texto, eu olho para essa situação aqui, eu vejo que é possível caminharmos, é possível avançarmos, é possível não perdermos a nossa mobilidade dentro daquilo que precisamos agir e fazer, apesar dos problemas que temos em casa. Por quê? Porque apesar dos problemas que temos em casa, nós temos algo muito mais importante: nós temos a presença de Jesus do nosso lado. Pela presença de Cristo, pela presença dele nas nossas vidas, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos avançar. Pedro estava caminhando ao lado de Jesus. Eu quero dizer para você, aquele Jesus que se colocou ao lado de Pedro também está do seu lado. Ele também caminha com você em meio às suas dificuldades, em meio às suas lutas. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, por causa da presença de Jesus na sua vida, você não vai deixar de avançar, você não vai deixar de caminhar, você não vai deixar de realizar projetos, você não vai deixar de realizar sonhos, porque tem problema. Problemas todos nós temos, mas nós temos que entender que maior que os nossos problemas é a providência, o cuidado e a presença de Deus. Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, isso tem que trazer uma segurança para nós, porque nós estamos em confronto direto com o mundo, com o mal que está no mundo, com as circunstâncias da vida. Mas nós temos que ter a segurança de que Deus e a presença de Deus tem o poder de fazer mais diferença positiva na nossa vida do que o mundo de fazer a diferença negativa na nossa vida. Muitas vezes nós estamos mal não porque o problema é grande, mas porque a nossa fé está pequena. Porque já citei isso várias vezes aqui. Agora há pouco eu abri o culto lendo ali Atos 16, que fala de Paulo e Silas, que estavam amarrados, acorrentados, presos, mas cantando, louvando, sabe, entrando numa atmosfera espiritual totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo. O cenário era ruim, mas dentro do cenário ruim tinha louvor, tinha adoração, tinha fé no coração daqueles homens. E a fé irrompeu em louvor, a fé irrompeu em oração. O que aconteceu? Deus entrou em cena e mudou o cenário. Mudou o cenário. Quem quer que o cenário ruim da sua vida seja mudado? Começa, sabe onde? Dentro do seu coração. Começa dentro de você. Muitas vezes você está ruim, não é porque o problema é grande, mas porque dentro de você a tua fé está pequena. Todos nós precisamos de fé, irmãos. Todo ser humano, até na sua condição natural de ser humano, ele precisa de uma medida de fé para alcançar resultados na vida. Pensa num atleta. Todos os atletas, independente da fé que eles tenham, se eles são cristãos ou não cristãos, eles têm que crer que eles podem alcançar marcas melhores do que eles já alcançaram. Então eles começam a treinar com aquela confiança, com aquela crença que eles podem fazer melhor do que já foi feito. Isso é fé. Quem já assistiu aquele filme Desafiando Gigantes? A irmã Sandra não assistiu ainda esse filme? Tem que assistir. Quantos já assistiram? Levanta a mão aí. É um filme antigo já. Eu gosto de citar muito esse trecho desse filme. Para mim, que é o trecho marcante desse filme é o trecho quando o treinador, porque o filme ele gira todo em torno de um treinador, né, norte-americano, que treina um time de futebol americano, que é aquele futebol lá que o pessoal chuta aquela bola e ele sai correndo com aquela bola, né, e atravessa o campo, e um pula em cima do outro tentando derrubar. Enfim, é aquele esporte. E o treinador, ele estava treinando ali o seu time, né, e no momento ali do treino ele chamou um dos principais da equipe,
Tipo assim, era um atleta assim, que era muito importante para toda a equipe. E ele viu que aquele jovem estava precisando acreditar mais em si mesmo. Ele estava com falta de fé. E o que ele falou? Ele falou para aquele jovem o seguinte: eu vou te dar um desafio. Você vai... É um exercício que eles fazem, que coloca as duas mãos no chão e tem que gatinhar em cima da mão, mas sem colocar o joelho no chão. Gatinhar sem encostar o joelho no chão. É como se você tivesse gatinhar, mas a gente gatinha com o joelho, né? É sem o joelho no chão, só com as mãos e as pontas dos pés. Aí ele falou assim: só que é o seguinte, você vai fazer esse exercício até a metade do campo, 45 jardas. Aí ele olhou e falou: mas é grande? Ele falou: não, mas espera aí, tem mais. Você vai fazer isso com os olhos vendados. Aí vendou os olhos dele. Ele falou: mas tem mais. Você vai levar um companheiro de equipe nas costas. Já estava difícil sozinho, já estava difícil, né? Com toda aquela circunstância, ele olhou e falou: mas não dá, não é? Então, você vai conseguir. E aí vendou os olhos dele para que ele não visse, né? E colocou o companheiro de equipe nas suas costas. E ele começou aquela marcha. E foi. Aí o treinador: vai, você consegue, continua. E ele: não, tá começando a pesar. Não, mas vai, você consegue. Vai mais um pouco. Treinador, está começando a cansar meus braços. Não, você consegue, vai, não desista, vai mais um pouco. E o rapaz foi. E aí daqui a pouco o treinador está doendo as minhas costas. O treinador: vai, você consegue, não desista. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas você consegue, vai. E o rapaz foi. Ele falou: treinador, já está difícil, eu não estou aguentando mais. Vai, você aguenta sim, falta pouco, vai. E ele foi. Está doendo os meus braços, está doendo as minhas pernas. Não desista, você consegue. Está doendo, mas você consegue. E o rapaz foi. Até que não aguentou mais. E aí ele deixou o corpo cair. E aí ele tirou a venda dos olhos. E olhou para o treinador e falou: eu consegui as 45 jardas. E aí o treinador falou: não, você não conseguiu 45, você conseguiu 100. Você andou o campo inteiro. Ele pensou que ele não ia conseguir metade, e ele conseguiu o dobro do que ele tinha que alcançar. Quando ele deixou de caminhar pelo que ele via e passou a caminhar pelo que ele ouvia do treinador, deixando somente a voz do treinador guiar os seus passos, ele começou a ir além do que ele podia. Ter fé é muitas vezes nós fecharmos os nossos olhos para ouvir a voz do Mestre, para ouvir a voz de Jesus, que não entrou na nossa vida para ser um treinador, entrou na nossa vida para ser Senhor e Salvador da nossa vida. E muitas vezes ele está ali, vai, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desista, está doendo, está difícil, mas não desista. Eu sei que está difícil para você, mas aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Não desista, vá em frente, não jogue a toalha agora. Aí a gente começa a ouvir e a gente começa a avançar. O problema é quando nós queremos resolver as coisas por aquilo que nós vemos, pelo nosso entendimento, pela nossa percepção, e a gente desanima. Nesse momento a gente tem que fechar os olhos e dizer: Senhor, eu vou ouvir a Tua voz e vou seguir o que o Senhor está mandando. É assim que a gente vai vencer. Às vezes a gente atrapalha a gente mesmo. Às vezes nós somos o nosso problema, nós somos o obstáculo da nossa própria vida, quando a gente não tem fé. Esse texto nos mostra que apesar dos nossos problemas, nós podemos avançar, quando a nossa fé é maior que os nossos sentimentos. Um grande problema teu e meu são sentimentos. Aquela situação, eu sinto que está tudo acabado, eu sinto que eu não vou conseguir, eu sinto. Quem falou que você vive pelo que você sente? A Bíblia diz que você vive pelo que você crê. O justo não viverá
pelo que ele sente, o justo viverá pela sua fé. Quantas pessoas na Bíblia disseram para Deus que não conseguiam, que não podiam, e Deus falou: não, você pode, você vai conseguir. Moisés: Senhor, consigo, eu não posso. Vai sim. Quando Deus chamou Moisés e falou: você vai falar de mim para o faraó. Quem sou eu? Diga com o eu sou te enviou. Então você vai. Moisés não se sentia capaz de fazer o que Deus queria, mas Deus mostrou para ele que ele era capaz à medida que ele começou a crer e obedecer. Crer e obedecer. Deixa o seu sentimento de lado e obedeça e creia. Creia e obedeça, que você vai fazer. Talvez hoje Deus está dizendo para você: pare de sentir e comece a crer. Pare de sentir tanto e comece a crer mais. Porque às vezes, queridos, nós começamos a permitir que os sentimentos falem mais alto que a nossa fé. Pedro estava lá fora porque ele sabia, primeiro, que a esposa dele estava cuidando da sua sogra, mas acima de tudo ele sabia que o Senhor estava com ele. Eu estou com o Senhor da vida, eu estou com aquele que faz o milagre, então eu posso descansar. Tem problema na minha casa? Tem, mas aquele que soluciona problemas está comigo. Aquele que soluciona os meus problemas está do meu lado. Então eu não vou parar porque tem problema. Amém? Fala para o seu irmão aí: não para porque tem problema, irmão. Como discípulos de Jesus, nós temos que entender que o fato de sermos discípulos, o fato de sermos servos, sermos crentes, não vai impedir que o problema entre na nossa casa. Não vai impedir que a doença às vezes entre na vida de alguém que a gente ama. Ah, eu sou crente, não vai acontecer nada de negativo. Não vai vir doença, não vai vir dificuldade financeira, porque eu sou crente. Porque eu sou crente, não vai ter doença, não vai ter dificuldade financeira, não vai ter problema. É assim, irmãos? Não. Somos crentes, temos o Salvador na nossa vida, mas isso não quer dizer que o problema, a doença, a dificuldade não vai entrar na nossa casa. Porque a doença, com Jesus e tudo, ela entrou lá na casa de Pedro. Entrou e começou a maltratar a vida da sogra dele. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, irmãos: a doença, ela pode até ter entrado, só que ela não ficou. Amém? Os problemas, eles virão, as doenças virão, as dificuldades virão para mim e para você. Não estou profetizando coisa ruim, estou apenas dizendo, explicitando para você a realidade da vida. Você vive num mundo onde tem problema, onde tem doença, onde tem dificuldade, e às vezes essas situações virão, entrarão na nossa vida, sim. Porém, o maravilhoso de tudo isso é saber que, assim como elas vêm, elas também terão que sair, porque Jesus vai trabalhar para tirar da nossa vida o que não pode ficar. Sabe por quê? Porque só Jesus tem o poder e a autoridade para ficar sempre na nossa vida. Sempre. Só Ele. Ele não veio para entrar na sua vida nem na minha para ficar alguns dias, Ele veio para ficar para sempre. Então, se algo entra na nossa vida para nos agredir, para nos ferir, para nos machucar, essa situação vai ter que lidar com Jesus. E entre Jesus e a situação, sempre quem vai ficar é Jesus. E a situação ruim vai ter que sair, o mal vai ter que sair, a doença vai ter que sair, o problema vai ter que sair, porque Jesus é conosco, porque Jesus é por nós, e porque o seu poder é soberano sobre as nossas vidas. Então eu não sei quais são as circunstâncias que têm entrado na sua vida, que têm tirado o seu sossego, que têm tirado a sua paz, mas eu sei de uma coisa: existe alguém presente na sua vida para remover essas circunstâncias, para tirar da sua vida, precisa ser tirado. Tudo aquilo que tem trazido angústia, que tem trazido tristeza, que tem trazido algum sentimento de fracasso no teu coração, Jesus é poderoso para ti. Mas você tem que crer. Amém?
Você tem que crer. Jesus está aqui para mostrar que Ele é quem vai permanecer na nossa vida. Eu falo isso, irmãos, porque foi esse texto que Deus me deu como reflexão, acho que para hoje de manhã, né? E eu passei esse texto para os meus contatos, porque Deus começou a falar comigo sobre isso. Diga ao meu povo que eu vim para ficar na vida deles. Tem gente triste na minha igreja, tem gente triste na minha casa, por causa de problema, por causa disso, por causa daquilo. Diga a essas pessoas que quem vai ficar sou eu. Quem vai ficar na sua vida é Jesus. Irmãos, eu fui visitar a irmã Arlinda ontem, né, lá na Santa Casa. Mas difícil ir lá na Santa Casa, hein? Só das 2 às 16 horas, visita religiosa. Então eu fui de manhã, quebrei a cara, tive que voltar. Aí eu voltei à tarde, enfim. Mas aí ela e mais 2 pessoas no mesmo quarto, todas com acompanhante, né? E o interessante, irmãos, é que, vamos dizer assim, das 6 pessoas que estavam ali, 5 já eram convertidas, só uma que não, né? E aí eu comecei a ministrar na vida da irmã Arlinda, a palavra, né? E aí a palavra que Deus me deu para a irmã Arlinda foi: irmã, às vezes nós como crentes precisamos passar por situações como essa que a irmã está passando, para a gente ter testemunho de vitória para contar. Como é que a gente vai ter testemunho de vitória para contar se a gente não passa por problema? Eu falei: Deus vai transformar essa sua situação num testemunho de vitória para você contar lá na frente, né? Passei pela Santa Casa, mas Deus me deu vitória, Deus me deu provisão, Deus me deu cura, Deus me deu restauração. Eu comecei a falar isso, aí a pessoa que não era convertida, que estava lá no cantinho, começou a conversar comigo, né? E aí ela pediu oração. Eu não sei o nome da senhora, eu sei que ela é de Santa Rita do Pardo, uma cidade bem pequenininha aqui, nem sei onde fica, mas ela estava bem assim, as mãos, parece que não sei se foi queimadura, não sei o que aconteceu com ela, está bem. A irmã Arlinda estava super bem perto dessa senhora. Essa senhora está muito mais, o caso dela era muito mais sério, né? E aí eu falei assim: olha, antes de eu orar para a senhora, eu preciso falar para a senhora de Jesus. Falei: mais importante do que um corpo curado é uma alma salva. Mais importante do que a senhora sair desse hospital é a senhora ter a sua alma nas mãos de Jesus. Porque a senhora demorou a pensar que lá na rua, nesse exato momento, alguém pode estar sofrendo um acidente e pode estar morrendo, e a senhora está tendo vida aqui. Ou seja, o ambiente muitas vezes não define quem vai morrer e quem vai viver. Às vezes a gente acha que está dentro do hospital vai morrer, e às vezes quem está lá na rua morre antes. Falei, o caso é que todo mundo vai morrer. Quem está na rua, quem está no hospital, todo mundo vai chegar. A gente tem um tempo de validade aqui, então a gente não sabe que hora a gente vai partir, e a gente precisa partir daqui com a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Aí eu preguei para ela João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei para ela tudo que Jesus fez na cruz por ela, o seu sangue derramado para o perdão dos seus pecados, enfim, que ela estava tendo ali agora a oportunidade de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A hora que eu fiz o apelo, ela falou: eu quero. Aí ela entregou a vida para Jesus. E aí do outro lado lá estava uma senhorinha e a nora cuidando dela, Del Shaddai, e a nora Del Shaddai e a sogra da Assembleia de Deus. Ou seja, tinha assembleiano, tinha o Shaddai, tinha todo mundo ali, né? E aí ela começou a chorar também, entrou na oração. Então foi um mover naquele quarto ali. E aí as pessoas que não são do Evangelho ainda estavam ali, percebendo aquele mover do Espírito Santo. Então, às vezes, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, Deus está trabalhando para fazer coisas grandes e a gente nem está percebendo. Às vezes pessoas estão sendo impactadas. Eu fui no hospital para fazer uma visita para uma pessoa doente, saí de lá com uma vida convertida e salva em Cristo Jesus.
Então, às vezes, os momentos de tristeza, de dor que ele está passando, até a dor do crente, o sofrimento do crente é bênção nas mãos de Deus. Você não sabe porque você está sofrendo hoje, mas se você permanecer firme no seu sofrimento, Deus transforma isso em bênção. O teu chamado e o meu, a gente parar para pensar, é um chamado para sofrer para que outros sejam abençoados. Já parou para pensar nisso? Jesus sofreu, irmãos. Ele precisou sofrer para que outros pudessem ser abençoados. Então entenda, o chamado de Jesus é um chamado de dor, um chamado de sofrimento, para que outros pudessem ser abençoados, para que outros pudessem ser libertos da dor, do sofrimento. Ele precisou passar. Existem situações que a gente não gostaria de passar, mas nós passamos porque é necessário passar por aquilo, ou porque Deus está fazendo algo na nossa vida, ou porque Deus está usando aquilo para fazer algo na vida de outra pessoa. Havia uma senhora aqui com febre, né? Mas só que essa febre dela só serviu para exaltar ainda mais a Jesus Cristo, sua obra e seu poder naquela casa e na vida de todos que estavam ali. Esse texto também nos revela que aqueles que preferem clamar ao invés de se conformar com o problema, verão o agir de Deus na sua vida. O texto diz que houve um momento em que eles clamaram a Jesus, clamaram ao Senhor Jesus. Aqui diz assim, ó, versículo 38: levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Ou seja, oraram, buscaram, pediram, clamaram, tipo assim, olharam para o problema e não se conformaram. Não, deixa o problema aí. Não, Senhor, resolve esse problema por nós. Resolve, Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem duas opções hoje: você se conforma com o seu problema e deixa ele quieto e convive com ele, ou você clama e coloca nas mãos de Jesus e pede para ele resolver. Você tem duas opções. Pastor, eu quero me conformar com o meu problema. É um direito seu, é uma opção sua. Pastor, eu quero que meu problema saia, eu quero que Jesus resolva. É também direito seu de pedir e crer que Ele pode fazer. Quem crê que Jesus pode fazer? Então não se acomode, não se conforme. Tem uma situação que pode ser resolvida, apresenta, coloca diante dele. O que a Bíblia diz? Batei e abrir, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Pedir, bater, buscar. Pedir, bater e buscar. É a nossa parte. O dar, o fazer, o abrir a porta é a parte de Deus. Mas Ele vai fazer isso como uma resposta à nossa ação de fé. Nós precisamos crer, nós precisamos demonstrar diante dele a nossa fé. Então aquelas pessoas que estavam ali, só fala que rogaram, não fala quem rogou, mas fala que rogaram, pediram, clamaram, e o Senhor ouviu e atendeu. O Senhor ouviu e atendeu. Eu quero dizer para você nessa noite: Cristo está pronto a ouvir, Cristo está pronto a atender aquele que clama, aquele que pede, aquele que busca, aquele que confia nele. Coloque a sua fé nele. Não se conforme com o seu problema, se ele pode ser resolvido. Coloque ele nas mãos do Senhor. Não desista, não desista de crer, não desista de buscar. Creia que o Cristo que anda com você, no momento certo, Ele vai agir no seu problema. E se o seu problema está na vida de alguém que você ama, Ele vai agir na vida dessa pessoa que você ama. Porque quem é importante para você, também é importante para Ele. Amém? Quem é importante para você, também é importante para
Jesus. Quem tem alguém que é importante aí e que quer ver Jesus agir na vida dessa pessoa? Então coloque essa vida diante de Deus, né? O problema não era na vida de Pedro, era na vida da sogra dele, mas Pedro levou a solução até ela, né? Você está aqui para levar soluções em Cristo, talvez para pessoas que estão lá fora, talvez para pessoas que não estão aqui com você hoje. Você é um canal da solução de Deus por onde você vai. Pastor, será que eu sou? Não, você é. Eu estou profetizando aqui, você é. A bênção de Deus acompanha você. O propósito de Deus está sobre a sua vida. Por fim, irmãos, esse texto nos revela que aqueles que são curados, abençoados por Jesus, em resposta, serve a Jesus e serve as pessoas. O que o Senhor já fez por você e por mim, só tem uma maneira de nós retribuirmos: servindo. Quem já foi abençoado aqui? O que ele espera? Que você sirva. A Bíblia diz que a sogra de Pedro, assim que ela foi curada, imediatamente ela passou a servir a todos que estavam ali. Então sirva a Deus com alegria. Faça o que Deus te colocou para fazer. Você vai ser uma pessoa feliz. A gente é feliz quando está servindo, quando está fazendo a vontade de Deus. Então Deus te cura, Deus te restaura. Não é para você ficar na gandaia, não é para você tomar uns pileques, né? É para você servir a Ele, é para você servir as pessoas que Ele ama. Então nessa noite eu quero declarar aqui que o Senhor que traz cura está neste lugar, e Ele quer operar nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Tem um canto que diz: envia a tua unção para curar.